Hoje é dia de saúde aqui no Falando Nisso e a gente está batendo um papo aí sobre problemas de audição, perda de audição com o Dr. Gil Junqueira. Aliás, um beijo grande para todo o pessoal da Santa Casa aqui de São José dos Campos, que toda segunda-feira disponibiliza aí um médico, alguém da equipe clínica, né, Luquinha, para tirar as nossas dúvidas. Problema auditivo todo mundo tem. Agora, voltar a ouvir que deve ser tudo de bom, né? Pois é, a gente separou aí para vocês imagens emocionantes de um bebê que nasceu, sim, com deficiência auditiva nos 2 ouvidos. E com o auxílio de um aparelho auditivo, gente, ele pôde ouvir seus primeiros sons. E a reação dele é tão comovente quando os ouvidinhos aí foram ativados. É realmente incrível de ver. Dá uma olhadinha. Recording, Lachlan. His first hearing aid with sound. Hello, Lachlan. Here we go. Well, hello. Oh, darling. Oh, darling. Oh. Hello. He's listening. Hi. Gorgeous. Oh, look. Hi. He's smiling. Lachlan. Hello. Hello, darling. He's smiling. He's smiling. I told you it's not so bad once you see their Hi, response. yes. He's smiling, Oh, sweetheart. isn't that lovely? Yeah. Hello, darling. Oh, darling. Hello. You're smiling. Can you hear? Amazing. Isn't it amazing? Hi. Now we're just Hi. going to clap, make sure it's not too loud. Ready, Lachlan? See how he blinks a little bit? But he stops, so It's okay. it's not too loud. And he's not blinking when we talk. Yeah, Boy, darling. Yes. Hi there. It was a reaction, wasn't it, when the keynotes came on? When they stop like that, they're listening. Yeah. How gorgeous. And what a nice smile. Difference, isn't it? So it's never too young. There's a smile. Okay, can you turn? Chorando. É imenso de prazer para essa mãe, né? E a gente estava conversando aqui com o Dr. Gil, esse garotinho, ele recebeu um aparelhinho, né? Agora, existe idade para fazer o implante coclear, que é aquele implante que a pessoa fica com ele para sempre, assim, para voltar a ouvir, doutor? A idade para criança, provavelmente criança que nasce com a perda de audição, quanto antes fizer o implante, melhor. Então, assim, o preconizado é fazer até os 2 anos de idade e o que a gente faz faz o diagnóstico de perda de audição, coloca um aparelho, vê como é que o paciente fica com o aparelho, se ele começa a desenvolver linguagem, se ele começa a captar os sons igual esse menininho aí. Se ele não se desenvolver com o aparelho, aí a gente parte para a cirurgia de implante coclear. Então é um segundo passo. Primeiro sempre o aparelho e depois a cirurgia, se for o caso. Quanto antes, melhor. Pois é, e o Dr. Gil foi tão carinhoso com o programa que ele trouxe um paciente que perdeu a audição com 8 anos de idade por conta da cachumba, ficou 16 anos fazendo leitura labial e agora está escutando. A gente está com esse querido paciente aqui. Eu vou apresentar para vocês o Marcelo. Marcelo, obrigada por estar aqui com a gente no programa. Feliz agora, né, Marcelo? Como é que foi logo depois que você fez o implante? O implante a gente consegue ver que está aqui, né, no seu ouvido, etc. e tal. Se o doutor Junqueira quiser fazer algum comentário em cima dessa colocação, mas você ficou 16 anos só com a leitura labial. Então, foi 16 anos usando a leitura labial com o ASI, que é o aparelho. Eu dependia 50% da leitura labial e 50% da audição. E nesse caso eu vi que, como a perda era profunda, não conseguia ouvir nada, até ficar sabendo do implante coclear em 2010, apesar de existir há muito tempo. Depois eu fiz a cirurgia apenas em 2011, então o ganho meu auditivo foi muito maior. Quer dizer, eu voltei para o mundo dos sons e passei a ouvir sons que antes eu desconhecia. E como é que foi a sua recuperação depois desse implante? A recuperação ela foi um pouco complicada no começo, porque a gente não tem ideia de como é o som, como que é entrar de volta para esse mundo. E foi assim, as pessoas me ensinavam que som que era esse, repetia outras vezes, até eu poder reaprender a ouvir. Para mim foi uma vida nova. É um novo mundo, né? Um novo mundo. Agora eu vou pedir para a Ju fechar aqui no implante e para o doutor Junqueira explicar para a gente como é que é feito esse processo, doutor. Então, na verdade, o implante ele é dividido num componente externo, que é o que a gente enxerga
aí na imagem, né? E tem um componente interno que é implantado cirurgicamente, então fica embaixo da pele, e esse componente interno sai um fio de eletrodos que vai lá para dentro do órgão da audição, que é a cóclea. Esse componente externo, então, ele tem um microfone que capta o som, transforma o som ele processa esse som, tem um processador, transforma em corrente eletromagnética, vai lá para dentro do componente interno e depois estimula o nervo auditivo direto pela cóclea. Ok, então fica o tempo todo, o implante vai ficar o tempo todo aqui com o Marcelo, quer dizer, precisa fazer uma troca desse aparelho ou não, doutor? Ele tem que fazer, rotineiramente tem que fazer alguma manutenção, né? Tem troca de pilhas, enfim, mas o implante, a parte cirúrgica, ela fica aí e teoricamente não precisa fazer mais nada. Entendi. Marcelo, conta pra gente, qual foi o primeiro som que você realmente falou assim, estou conseguindo ouvir direito? Qual foi a primeira frase, a primeira coisa, logo depois do implante? Então, assim, um pouco complicado, né? Mas a maior emoção foi aquela de poder ouvir as pessoas falando por trás sem eu depender da leitura labial. E daí, pra mim, foi a minha maior conquista, poder comunicar com as pessoas sem precisar ficar olhando assim pra ela, forçando muito. Então, o grito de liberdade mesmo. Parabéns, viu? Parabéns pela volta à vida aí com esse som novo aí, né, Luquinha? Que coisa mais emocionante que essa? Você voltar a ouvir, Luquinha? Coisa linda mesmo, né, Solange? Graças a Deus que a sabedoria do homem é usada para o bem também. Isso é muito bom, né? Só mostrar para vocês essa cena chocante. Um vídeo mostra aí o momento em que um morador de rua é morto por um policial. Após uma briga numa rua no centro de Los Angeles, essa gravação mostra pra gente essa confusão envolvendo diversos policiais que tentam dominar então o homem. E é possível até ouvir, quando você colocar o áudio, uma vozinha de fundo dizendo para ele abaixar a arma. E segundos depois, Solange, 5 tiros foram disparados. E o vídeo todo é muito forte para ser mostrado, a gente até cortou, que realmente é algo que choca. E é muito triste de ver isso, né? A gente já volta, então, e tem gente que está preferindo dormir, gente, e aproveitar a noite de núpcias para descansar. Não é para terminar os negócios, não. Não comparece? Não comparece, não. E já a gente conta para vocês de casa, não sai daí.